Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui em mais uma atividade do TEI Online, hoje com a Bruna, do TEI Taipas. Então, a Ecocultural lá é a gestora do TEI Taipas, então hoje eles vão falar um pouquinho junto com o Felipe, que é psicólogo, sobre a saúde mental do empreendedor. Porém, antes de eu passar a palavra para eles, eu gostaria de deixar alguns recados. Então, para quem não conhece a DESAMPA, é a Agência São Paulo de Desenvolvimento, está ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do município de São Paulo e é responsável pela formulação e implementação de muitas das políticas públicas de empreendedorismo da cidade. Por isso, se você tem interesse pelo tema, pode continuar aqui na página do Facebook da DESAMPA, no site adesampa.com.br, que a DESAMPA está disponibilizando aí semanalmente diversos informativos, palestras e cursos sobre o tema. Bom, o TEIA é um dos programas da DESAMPA, é um programa de coworkings públicos municipais, então atualmente a gente tem 5 unidades na cidade de São Paulo, então 2 na Zona Sul, uma na Zona Leste, uma no Centro e uma na Zona Norte, que é o TEIA Taipas. E aí todos os gestores de espaço, incluindo a Ecocultural, estão trabalhando em conjunto para montar a programação do TEIA Online. Bom, só um outro recado importante, a DESAMPA continua fazendo atendimento ao MEI de modo remoto, então daqui a pouco a gente vai colocar aqui nos comentários da live alguns contatos de telefone, de e-mail. Então, se você é MEI, precisa tirar alguma dúvida, precisa de alguma orientação, é só entrar em contato com os atendentes da DESAMPA por um desses canais. Bom, vou encerrando minha participação aqui. Bruna, muito obrigada. Felipe, que vai entrar daqui a pouquinho, muito obrigada pela presença de vocês, por disponibilizar tempo e conhecimento aí para a gente. Vou deixar com vocês aí agora, tá bom? Boa tarde, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Jéssica. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais uma live, hoje com o psicólogo Felipe Ferreira. Oi, Felipe. Oi, Bruna. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Tudo ótimo. Estamos indo, né? Ai, que bom. Gente, o tema da live de hoje é A Vida é Boa Agora, com o Felipe. Felipe, se você pudesse apresentar. Tá legal. Vamos lá. Eu sou psicólogo, né, de formação. Tenho especialização em psicologia do trânsito e também tenho uma especialização de filosofia. Né? Atualmente, hoje eu trabalho para a Prefeitura de São Paulo, numa escola. O som tá bom? Porque eu não estou me ouvindo. Sim, tá, o som tá bom. Gente, se vocês perderem o som do Felipe, sinalizem nos comentários. Esse fone é novo, isso. Tudo acontece. Bom, então hoje eu trabalho para a Prefeitura de São Paulo, presto serviço para o Detran e trabalho na minha clínica, onde eu faço atendimento clínico, né, de crianças, adolescentes, adultos e idosos. Olha, então bem diversa a sua área de atuação, né? Sim, sim. Acho que a psicologia tem essa característica, né? Aonde tem gente, tem psicologia, né? Acho que estudar o ser humano tem espaço em qualquer área, né? Uma das ramificações é a psicologia do trânsito, né? É muito interpretado como aquele exame o psicotécnico, né? É só o exame psicotécnico. Só que não. A gente também faz trabalho com pessoas que têm medo de dirigir, pessoas que têm fobia no trânsito, pessoas que têm medo, né? Então a gente também trabalha com perícia psicológica para pessoas que se envolverem em acidentes graves. Então tem bastante leque, né? Dentro dessa área. A aplicabilidade da psicologia em diferentes áreas, né? Porque o ser humano está presente em todas elas. E hoje o tema da live, para quem acompanhou o mês passado, a gente também começou o mês falando sobre saúde mental com a doutora Helena, e hoje está aqui o Felipe, ele vai falar numa abordagem diferente, é um tema diferente, e a gente sempre tem esse compromisso e essa preocupação de trazer profissionais para falarem dos temas. Então, nada que é baseado em opinião, é baseado em pesquisa, é baseado em informação. A gente agradece o Felipe por ter aceitado o convite dessa live, por estar disponível de compartilhar conhecimento com a gente. Opa! Fico agradecido pelo agradecimento e também retribuo, né? Acho que quando eu recebi o convite para fazer a live, deve falar sobre o quê? Tá
estavam naquela construção do tema da live. Felipe, o seu microfone ele tá chiando um pouquinho. Acho que você bateu nele. Ah, tá. Desculpa, desculpa. Não foi nada. Agora melhorou? Melhorou. Melhorou? Tá. Então, na construção do tema, quando eu estava pensando junto ali com o Manu, né? Vamos falar sobre o quê? Né? Foi bom. Vamos falar então sobre a vida, né? O que é mais importante do que a vida? Né? Vamos falar sobre a vida, né? A gente sabe que a gente está vivendo um momento histórico, né? Não está sendo fácil, né? Então vamos falar exatamente sobre o que a gente está vivendo, como poder ter uma vida melhor, como poder aproveitar o agora, sem ficar esperando o amanhã, sem ficar esperando o depois. E também não cair naquela armadilha de ficar vivendo do passado, né? A gente tem casos assim, né? A gente sabe, no meu tempo era melhor, a música no meu tempo era assim, né? Pode ser que tenha sido mesmo melhor, que a música mesmo do passado talvez fosse melhor, né? Mas agora a gente não está mais lá, agora a gente está aqui, né? O prazer disso tem que ser pela memória, pelas lembranças. Não esquecer do que está acontecendo e ficar fixado lá, né? Porque aí está uma dificuldade, né? E para isso é o tema de hoje, né? Como que a gente consegue, como que a gente pode aproveitar esse agora? Acho que também todo mundo entrou na quarentena, no isolamento social, com certas expectativas, planos que na prática não deram muito certo, né? As idealizações nem sempre elas são concretizadas. Na maioria das vezes elas não são concretizadas exatamente como nós imaginamos, né? E muitas pessoas ficaram ou frustradas ou tiveram que se reorganizar. E agora a gente está indo já para o 5º mês, né? Dentro de casa. Então, é um tema muito importante para a gente, principalmente para quem está trabalhando, para o empreendedor que não parou, né? Que de alguma forma teve que continuar na ativa. Fazendo um adendo aqui, Bruno, do que a gente já vai começar a discutir, eu queria deixar pontuado que o foco aqui da nossa conversa não vai ser a vida na quarentena, né? Porque a gente entende que a vida é além da quarentena. A gente tinha vida antes da quarentena e vai ter vida depois da quarentena, né? Sim. Então, é uma coisa que é além. Não depende da quarentena ter uma vida boa, entende? De forma alguma também, a gente vai fechar os olhos para as complicações que a quarentena trouxe. A gente sabe que teve grupos que foram beneficiados com a quarentena, que melhoraram a sua qualidade de vida, melhoraram o seu rendimento, dependendo do setor que trabalha. E também sabemos que teve grupos que foram absurdamente afetados pela quarentena, que ficaram sem rendimento, sem trabalho, teve problemas na família, em casa. Então, a gente não vai considerar, não vamos falar de nenhum grupo específico, nem de um nem de outro. Vamos falar da vida como um todo, que a gente vai conseguir alcançar os dois grupos, todas as pessoas que foram beneficiadas e as que não foram. Isso é legal. Acho que um ponto que eu queria já começar fazendo uma pergunta é essa relação do pensamento com passado e futuro, tipo, como que como que a gente funciona nesse sentido, assim, desses loopings não sei se falar de pensamento, desses loopings que as pessoas se pegam muito nostálgicas ou muito ansiosas com o que ainda está por vir, assim. Sim. Olha, a ansiedade, ela é completamente ligada a esse pensamento do futuro. Então, o que vai acontecer, o que está por vir e o que acontece? A gente vai ligando um pensamento no outro, pensamento no outro. Daqui a pouco a gente já está em 2030 no pensamento. E a gente está sofrendo, né? Está sentindo aquela angústia, né? Olha, a gente né, entende que uma vida boa é uma vida que a gente consegue pensá-la. Né? Os gregos já falavam isso há muito tempo. Né? Uma vida boa é uma vida pensada. Né? Uma vida que não é pensada é uma vida jogada fora. Né? Então, se a gente entende que
que o pensamento, né, está ligado completamente, né, com o nosso modo de viver, então a gente também pode entender que a qualidade dos nossos pensamentos também resulta diretamente na qualidade da nossa vida. Né? Uma pessoa que tem uma capacidade limitada de pensamento, que só faz, tem aqueles momentos de refletir, planejar, então ela vai vivendo os momentos, mas não é o que ela está planejando. Né? O pensamento ela está nisso. É a capacidade que eu tenho de organizar, de planejar e seguir fielmente nessa ideia. Né? Então, pode falar. Eu ia perguntar em relação a quando você fala de planejamento, aí você está falando de curto prazo, semana, de dia, como que é essa ideia de pensamento, de planejamento? Olha, vamos imaginar. A gente tem pensamentos, né? A gente pode planejar a nossa, né? Coisas da nossa vida em geral. A curto prazo, coisas que eu vou fazer daqui a pouco, quando terminar a live, coisas que eu vou fazer amanhã, né? Coisas que eu tenho que fazer, talvez, que vai ficar pro ano que vem, como eu também posso fazer projetos de vida. Eu tenho um sonho de ter uma coisa, de ter, sei lá, uma casa na praia, vai. Então eu vou precisar trabalhar não sei quantos anos, vou ter que juntar dinheiro, não sei. Então é um planejamento a longo prazo, né? Quando eu falo do nosso pensamento, né, eu não quero deixar limitado esse pensamento apenas em planejar, mas também um pensamento crítico do que se acontece, a capacidade de dar um pause e falar, calma aí, o que está acontecendo? Né? Calma aí, deixa eu pensar melhor. Né? Será que eu não posso fazer diferente? Será que eu já estou no limite? Né? Aqui é o máximo, aqui é o teto. Né? Tem um pensamento, né, na psicanálise, ele é muito forte, né, da psicanálise inglesa, que ele é o pensamento da psicanalista Melanie Klein. Né? Ela fala que muitas vezes a gente tem pensamentos parciais. Né? E como que é esse pensamento parcial? Né? A gente entende que é uma parte. Quer dizer, se eu consigo pensar uma parte, quer dizer que eu estou desconsiderando uma outra parte. Porque existe um todo. O parcial é justamente quando eu considero apenas uma parte. Bom, falar é fácil. Vamos dar exemplos. Né? Que como seria um pensamento parcial? Sei lá, uma pessoa... Né? A gente vê no nosso dia a dia, sabe aquela pessoa que só consegue ver o lado ruim das pessoas. Tudo é má fé. A pessoa está fazendo manipulação, a pessoa está fazendo para prejudicar. Né? A pessoa, sabe, aquela pessoa que não consegue ver uma possibilidade da pessoa não estar sendo ruim. Esse é um pensamento parcial. Ele não considera a possibilidade da outra pessoa ser boa. Né? Então, a todo momento ela vai ser ruim. E o inverso também é verdadeiro. Aquela pessoa que espera sempre o bom. Aquela pessoa que só vê as coisas boas no outro. Aquela pessoa que só relaciona com... Né? É tudo maravilhoso. Né? Ela não consegue enxergar que existe uma possibilidade da pessoa estar enganando, da pessoa estar mentindo, da pessoa estar sendo má. Né? Então, os dois lados são pensamentos parciais. Né? O que é interessante pensar para quando a gente quer falar da qualidade do pensamento, né? É a integração, né? Não apenas a parcialidade, mas sim a integração. Sabe, você poder conversar com a pessoa e você tanto ver o que é bom, mas também ver o que não é? É as duas coisas. É você lidar com as coisas de uma forma completa. Né? Sei lá, na igreja a gente tem muito disso. Né? Sei lá, vamos dar um exemplo. É como se você estivesse vendo algo no ângulo de 180 graus e de repente você abre esse ângulo para 360. Seria tipo isso? Isso, pode ser.
né? Você está vendo de uma forma específica, única, e aí você abre e vê que tem outras coisas além disso. Por exemplo, a gente está vivendo uma crise política no nosso país há algum tempo já, né? E a gente tem muito esses debates, principalmente nas redes, sobre esquerda, sobre direita, quem está certo, quem está errado, quem é isso, quem é aquilo. Gente, não dá. Não tem esquerda sem direita. E também não tem direita sem esquerda. Um precisa do outro. Né? Se você pegar uma madeira e cortar o lado direito só para ficar com o esquerdo, quando você ficar com o que você cortou, vai ter direito e esquerdo, mesmo menor, entende? O direito e o esquerdo eles são parceiros, eles andam juntos. É a mesma coisa de falar, olha, tira todas as torcidas do país, vai ficar só a torcida do Corinthians. Não dá. A torcida do Corinthians, para ser a torcida do Corinthians, precisa da torcida do São Paulo, precisa do Palmeiras, precisa do Santos. Um e o outro estão sempre juntos, entende? Essa é a integração. Eu não falo, ó, só um time é bom, só esse time é bom, então todos vocês têm que torcer para esse time. Já pensou? Então todo mundo torce para o mesmo time, não tem graça. E mesmo dentro do time tem divergências, né? Então aí sairiam-se os torcedores de um jogador ou de outro jogador, já que você deu esse exemplo de futebol, né? Olha, a gente pode abrir para muitas coisas, né? Por exemplo, será que só o meu jeito de cortar o cabelo que tá certo? Só o meu jeito de se vestir que tá certo? Só a minha opção sexual que tá certo? Será que só a minha religião que tá certo? Entende? Isso é um pensamento parcial. Eu desconsidero a possibilidade de existir outra coisa além do que eu acho. Entende? Né? Isso então, no looping de pensamento é muito fácil você entrar, né? Porque uma pessoa que pensa de um determinado jeito pode continuar repetindo aquilo sem ter consciência que existe uma outra forma, né? Se ela não para refletir sobre aquilo, está no automático. Exatamente, né? E aí, agora eu trago vamos dificultar o negócio, né? Bom, eu estou falando que muito da qualidade da nossa vida depende da qualidade dos nossos pensamentos. Então você poderia falar facilmente, bom, então os nossos pensamentos são confiáveis quando ele tem uma boa articulação. Então eu posso me basear no meu pensamento para eu poder viver uma vida boa. Nem sempre. O nosso pensamento, olha que engraçado isso, né? Ele nos engana, você acredita? Ele não é fiel a nós. Pensa que esse pensamento, ele é uma carta em branco. Qualquer coisa que você colocar numa folha em branco, a folha aceita, sendo verdade ou mentira. O nosso pensamento é igualzinho, você pode pensar qualquer coisa. Se isso é verdade ou não, se é fato ou não, se é possível ou não, ele não quer nem saber, ele não tem esse compromisso. Ele só pensa. O nosso aparelho psíquico, né? Só pensa. Então, cuidado. O nosso pensamento e o nosso sentimento nos engana. A nossa percepção nos engana. Às vezes a gente percebe uma coisa que não é verdade, a gente está equivocado. Isso acontece com frequência, né? Eu trabalho em escola e eu falo para você, eu vejo isso com frequência. Às vezes o professor fala uma coisa, o aluno entendeu outra. O aluno falou uma coisa, o professor entendeu outra e vira uma bola de neve. Ninguém mais está entendendo o que ninguém está falando. E aí, mas eu sinto que aquela pessoa não gosta de mim. Gente, o que você sente não é meio para decidir umas coisas da outra, sabe? Eu sinto que eu deveria falar para a Jess, para a Bruna, que tal coisa é tal coisa. O que a gente sente é singular. Não quer dizer que porque você sentiu que tá certo. A gente se engana. Quantas vezes a gente acha que tá amando uma pessoa e a gente toma na cabeça? Não é verdade? Esse exemplo é muito bom. As músicas do sertanejo só fala disso, né? Você quer uma coisa, você acha que tá tudo acontecendo, daqui a pouco aparece outra, né? E aí levou o seu amado, a sua amada, e aí você ficou na mão, e aí vamos fazer sertanejo para ficar na sofrência.
Se torna inspiracional para as músicas, né? Gente, se vocês estiverem aqui, primeiro, bem-vindo a todo mundo que está acompanhando a live, a Cláudia, a Diná, o Reginaldo, o Rafael, que é da Juan Serrano, a Maria Camargo, o Walter. Então, sejam todos bem-vindos, vão aí comentando e participando desse bate-papo. Esse exemplo que você deu é muito bom sobre estar equivocado, né? E como isso é combustível para tantas músicas de sertanejo, por exemplo. Olha, vamos... sempre falar de pensamento, essas coisas, é sempre chato. Né? É legal, mas é chato por causa que fica uma coisa assim, muito... teórico, né? Mas eu penso assim, outro pensa assado, quem é que pensa certo? Né? Vamos falar de uma coisa que a psicologia né, que a psicanálise contribuiu, né, que é a questão do que é consciente. Né? Então a gente sabe que a gente tem no nosso aparelho psíquico uma parte que é consciente e a gente tem uma parte que é inconsciente. Né? Bom, eu vou falar aqui a partir de uma percepção psicanalítica. Né? Existem abordagens dentro da psicologia que não considera, né, essas divisões, né? É um outro esquema de pensamento. Eu quero falar especificamente desse, né? Quer dizer que eu estou certo? Não. Você só está fazendo um recorte. Estou fazendo, eu quero falar especificamente disso, porque a partir dessa possibilidade que existe de conteúdos que a gente desconhece, a gente vai poder, então, levantar... então, quais são os filtros para poder viver uma vida boa? Né? Aí a gente vai chegar lá. Vamos construir a ideia para a gente entender, para depois a gente chegar no ápice daqui da nossa live. Né? Uhum. Bom, então, se a gente está pensando no nosso aparelho mental, né? Então pensa que essa questão entre consciente e inconsciente é semelhante a um iceberg, por exemplo. Né? Aquela parte que a gente vê por fora do mar seria os nossos conteúdos conscientes. Mas se a gente reparar bem, o que está por baixo do oceano é muito maior do que o que está por cima. Né? É exatamente assim. Né? O nosso inconsciente detém conteúdos muito maiores do que se tem na consciência. Né? Bom, e eu com isso? Né? Você está perguntando. Eu com isso, olha, a terapia serve para quê? Né? A terapia entra exatamente nesse nicho. O quê? Tornar consciente os conteúdos que são inconscientes. Uhum. Né? Existe uma expansão da consciência. Né? Quer dizer, quanto mais eu conheço de mim, melhor eu consigo se relacionar comigo mesmo e com os outros. Né? Menos eu misturo as coisas. Né? A terapia, um dos objetivos dela é entrar nesse nicho. Analisar o que é inconsciente, o que não é dito. Olha, você tem quantos anos? Desculpa a pergunta. Eu tenho 25. Você tem 25 anos. Olha, você é a única pessoa no mundo que convive com você o tempo todo. Uhum. Há 25 anos. 25 anos. E é capaz de você... Né, facilmente olhar e falar assim, caramba, mano, eu não tô entendendo o que tá acontecendo comigo. Eu não me conheço. Uhum. Olha, como uma pessoa que convive consigo mesmo a vida inteira se desconhece. O que tá acontecendo, então? Como assim? Será que eu quero coisas que eu não quero? Tipo, eu quero tal coisa, mas inconscientemente eu não quero, ou vice-versa. Você entende? Quando a gente fala desses dois polos, a gente está falando de coisas que a gente sabe e coisas que a gente não sabe, mas que a gente faz mesmo assim. Né? E nisso que você está falando, a terapia como qualquer outra ferramenta para análise, né? O acompanhamento de um profissional para te auxiliar no autoconhecimento. E é muito atípico quando você fala isso da gente não se conhecer, porque é uma reflexão que às vezes a gente não se pega, né? O quanto a gente se conhece, ou o quanto a gente conhece da gente mesmo é o suficiente ou para o nosso desenvolvimento.
Acho, por exemplo, você falou sobre a parte educacional, tem isso, né, de que o professor enxerga no aluno potencial e as coisas que ele ainda pode aprender, que ele pode se interessar, aptidões, e ele ali ainda não tem consciência disso. Então, como que um professor guia ele nesse processo pedagógico, né? E complementando, né, o que você acabou de falar, essa busca pelo autoconhecimento, né, a terapia popularizou. Nossa, não podemos nem ter dúvida com isso. A terapia de uns tempos para cá fez um boom. E agora na pandemia triplicou muito mais as suas procuras, procurou muito mais o interesse das pessoas, né? Multiplicou centenas de vezes. Agora, assim, a qualidade da terapia depende da qualidade do analista? Cuidado, porque pensa assim, quanto mais o professor sabe, mais o aluno aprende. Não é isso que não exatamente. Exatamente. É a mesma coisa. Eu vejo muitas pessoas falando assim, mas eu queria um analista, mas eu queria um cara experiente, um cara de barba branca, um cara que já viveu, que tem 3 vezes a minha idade, um cara que fez isso, que fez aquilo. Gente, uma coisa não é sinônimo da outra, né? Idade não é sinônimo de maturidade, assim como experiência não é sinônimo de competência. O aluno aprende mais, não é com o professor que sabe mais. O aluno aprende mais com o professor que se conecta melhor com ele. E com a disposição do aluno de aprender também, né? Tem essas duas mãos também, porque o quanto a pessoa ela se entrega e ela está imersa dentro do processo terapêutico, né? No sentido de expor, falar sobre as coisas, entender também que a relação com o terapeuta é diferente do que a relação de desabafar com um amigo, desabafar com um parente. E você vê, depende tanto do analisando, quanto também do analista, porque a capacidade dele de questionar ali, né? De levantar possíveis pontos de interrogação. Mas você vê, né? O que você acabou de falar? Eu linkei uma ideia que eu acabei esquecendo, né? Você falou do... Eu falei sobre a entrega no processo terapêutico. Eu fiz um comentário em cima do que lembrei. Você tinha falado do melhor professor. Veja, a gente vê com frequência as pessoas falando assim, nossa, tô fazendo terapia, nossa, tá muito legal, meu, é mó barato, eu vou lá e, nossa, eu sinto que a pessoa me entende, é tão gostoso ir na terapia, a gente fala da gente, tem alguém que consegue nos ouvir e aí nos ajuda, né? Nas novelas a gente vê isso na padaria, né? Menina, você tem que fazer terapia, você tá precisando, é assim, né? Gente, olha, o que é terapia? Terapia é falar sobre o que a gente não conhece, é o que não sabe. É falar dos medos, é falar dos fracassos, é falar das possibilidades de não conseguir, sabe? É falar de coisas que dói. Eu não entendo muito como pode ser gostoso você sentar 1 hora, olho no olho, com uma pessoa que você neutra, né? Que você não sabe quem é, e falar assim, olha, eu não consigo tal coisa, eu tenho medo disso, eu não consigo aquilo, sabe? Isso não é gostoso. Muito pelo contrário, é dolorido, né? E a terapia, o sucesso dela é justamente nisso, é justamente de falar no que dói, no que não se consegue, das dificuldades, que você tem a chance de pensar sobre isso e criar condições de melhorar. Por quê? Fugir disso é tampar o sol com a peneira. Fugir disso é ficar refém, né? Enfrentar é falar assim, olha, beleza, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa limitação. Então é justamente aqui a minha tarefa. Eu vou pegar e vou melhorar, vou estudar, vou fazer o que tiver que ser feito para melhorar isso daqui, né? Se a minha fraqueza está aqui, então é justamente aqui que eu vou colocar minhas armaduras,
É justamente essa parte que eu vou me defender, né? Uhum. O Nietzsche, né, é um filósofo alemão, né, só para fazer um exemplo aqui, né, em um dos seus livros ele fala do gigante com o pé de barro. Porra, isso é totalmente o que a gente está falando aqui. Se você foge do seu medo, das suas dificuldades, você se torna um gigante com o pé de barro. Pô, quem olha o gigante fala assim, nossa, que é bonitão, é bonitona, é isso e aquilo, faz isso, faz aquilo, nossa, mas o pé de barro, se tomar uma pancada ali, cai tudo, Uhum. né? A terapia é o quê? Olha, se o seu problema é o pé, então vamos se defender aqui, porque quando vir uma adversidade, quando vir alguma coisa difícil, quando vir alguma coisa que possivelmente pode te atacar aqui, você vai estar preparado, né? É gostoso? Não é, mas é aqui que a gente precisa se defender, porque o resto tá bom, entende? A gente Uhum. fala que dói justamente porque é falando no que não se consegue que a gente vai criar condição para melhorar aquilo, né? Não é fugir o caminho, se enfrentar. É engraçado quando você fala isso, porque eu acho que você falou, por exemplo, a pessoa devia fazer terapia. Às vezes é sempre, tipo, responsabilizar o outro, né? Tipo, o outro deveria fazer, o outro deveria estar nesse processo. E aí você se pergunta se a própria pessoa que às vezes fala isso, ela faz uma terapia constante, ou ela já fez, ou se ela tá, o quanto ela tá imersa ou não dentro do processo terapêutico dela, por achar que aquilo é gostosinho e na verdade não falar, nossa, não, fui na terapia hoje e vou ter acabado, maquiagem toda borrada, chorei horrores, agora tá tudo certo. Não é tanta terapia que você vai sair chorando, que você vai sair acabado. Mas também não é tanta terapia que você vai chegar rindo e saindo pulando. Você entende? Uhum. Esse é o pensamento integral. Lembra que a gente falou? O pensamento total. Existem as duas coisas. Se você vai para terapia e é só festa, olha, cabe aqui uma pergunta: será que está acontecendo terapia? Né? E também, se você vai para terapia e é só pancada, cuidado também. Será que é terapia? Existe um equilíbrio entre as duas coisas. Existe um entre, né? E quando eu falo esse entre, aí eu dou um avanço aqui na nossa reflexão, que é né, eu queria resgatar uma ideia dos gregos antigos, quando eles falavam de viver a vida com excelência. Né? O que é viver a vida com excelência? Né? Olha, o que é mais importante do que a vida, gente? A vida é o máximo, é o ápice, né? Tudo se passa pela vida, né? A vida é o tudo, né? E aí você gasta a sua vida com coisas que você não quer. E aí você faz coisas que você se arrepende. E aí você faz coisas que você não gostaria de fazer, né? E aí a gente tem que resgatar essa ideia da filosofia antiga que fala: viva a sua vida com excelência. O que quer dizer viver uma vida com excelência? O que é ser excelente? A gente pode entender aqui que o excelente é o mais alto grau, é o nível melhor, é o mais perfeito. Né? Nossa, Felipe, mas aí você está falando de uma coisa muito absurda. Como que vai viver assim? Gente, olha, isso é um processo. Você não vive excelente hoje já está suficiente pelo resto da vida. Todo dia a gente está tentando melhorar. Né? Todo dia a gente está tentando progredir para fazer melhor ainda o que a gente já faz bem. Né? Já pensou, Bruna, se você entender que o que você sabe já está bom e que aí não precisa mais, né? Nossa, eu teria parado na adolescência, porque na adolescência eu super penso, não, é o suficiente, eu já sei tudo. Eu já sei essa bagaça aí, preciso mais de nada não. Não é assim, né? A vida excelente é o quê? Eu vou procurar a nata, o que há de melhor em mim. Então, como eu vou fazer a melhor live que eu poderia fazer, né? Como que eu vou fazer o meu melhor de mim, né? Seja no meu trabalho, seja em casa, seja lavando a louça, seja limpando a casa, lavando o banheiro, é dar o meu melhor, né? Senão, a gente cai naquela música do Titãs, o Epitáfio. Você já ouviu essa música? Né?
O que é o epitáfio? O epitáfio é, né, se a gente traduzir ele, seria aquelas palavras que a gente coloca, né, a lápide, né? O que a gente, quando a pessoa está morta, o que a gente coloca ali para lembrar daquela pessoa, né? E a música, olha, eu chamo a atenção aqui, cuidado para não cair nessa música. O que é essa música? Eu deveria ter amado mais, deveria ter, né, trabalhado menos, deveria ter visto o sol nascer, deveria ter. Você entende? Gente, quando você fala deveria, isso é futuro do pretérito. Nunca vai acontecer. Já era. Já foi. Quando você fala eu deveria ter cuidado mais da minha mãe, eu deveria ter aproveitado mais o meu irmão, eu deveria ter abraçado mais o meu namorado, o meu filho, eu deveria, gente, se deveria, quer dizer que naquele momento não foi excelente, não foi o máximo. Porque se quando você vive esse momento, que você tem a certeza que ali é o seu melhor, você olha e fala assim, olha, se eu voltasse eu faria tudo de novo, porque eu fiz tudo que eu podia fazer, eu não podia fazer mais nada além daquilo. Ali foi o meu melhor. E por isso foi bom, porque eu tenho a clareza comigo que aquilo foi o meu máximo. Entende? Né? Eu acho que até quando você olha para coisas que passou, é sempre projetando para outro momento, né? Tipo, eu fiz ali o melhor que eu podia fazer, mas na próxima, eu tenho mais conhecimento, eu tenho mais isso. Tipo, como você está falando disso, de viver com excelência, sempre nesse ponto do ser melhor, porque às vezes eu vejo as pessoas viver com uma excelência no sentido de ter mais coisas, e não é exatamente isso, né? E aí, talvez os nossos empreendedores, os nossos colegas, amigos, amantes aqui da Sampa, do Ecocultural, meus amigos, estejam perguntando, bom, mas e aí, o que tem a ver o empreendedor com tudo isso? Olha, tem tudo a ver, né? Porque se você é um empreendedor e você não gosta do que você está fazendo, você é um autocandidato a viver uma vida infeliz. Você está entendendo? Você precisa encontrar esse caminho, que é o quê? O prazer de fazer o que se faz. Né? Mas isso aí é muito fácil. Não é, não. Né? A gente, às vezes, acha que gosta de uma coisa, fica fazendo aquilo e fica com aquele pensamento assim, hoje é segunda-feira, a hora não passa. Nossa, você já poderia ser 6 horas da tarde para ir para casa. Você já começa o dia esperando que ele acabe. Sabe aquela pessoa que começa a segunda-feira esperando pela sexta? Nossa, isso é muito frustrante. Nossa, eu já convivi com pessoas assim, e dava uma travada, assim, porque eu olhava e falava, mano, hoje é segunda, cara. Sério que você tá pensando na sexta-feira já? Não, e aí a pessoa passa a sexta-feira esperando pelo final do mês, que é o dia do pagamento, aí chega o final do mês, ela fica esperando pelo 13º, que é em dezembro, aí quando chega em 13º, ela fica esperando pelas férias. Gente, calma. Ou uma pessoa que constrói uma carreira pensando na aposentadoria também falta tantos anos. Olha, cuidado, por causa que isso é exatamente o ao contrário do que Aristóteles falou lá naquele livro Ética Nicômaco, que ele falava do eudaimonia. Não sei se você conhece ou se os nossos ouvintes aqui já ouviram falar nisso. O que é o eudaimonia? É quando o que você faz por aquilo mesmo. Aquilo já é a finalidade. Bom, como eu já disse antes, teoria é fácil. Vamos para a prática. Vou dar um exemplo da minha mãe, por exemplo. Minha mãe, recentemente, decidiu fazer um curso de alemão. Ela tem 50 e... Ela é de 65, ela tem 55 anos, é 54, não estou recordando. 55 anos, 55 anos. Bom, ela decidiu fazer um curso de alemão. Pra quê? As pessoas falam, Ângela, pra que você quer fazer um curso de alemão? Você não vai mais evoluir na prefeitura quando que ela tá para se aposentar? Você não vai ir para a Alemanha? Você não vai conversar com alemão com ninguém aqui, porque ninguém fala alemão. O eudaimonia do Aristóteles é isso. Eu faço para nada. Eu faço porque o que eu estou fazendo eu gosto. Isso é a finalidade. Eu não faço isso por causa de alguma coisa.
Eu estudo alemão porque eu gosto, eu quero aprender a falar. Eu não estudo alemão para eu ter que fazer uma entrevista, para eu ter que receber um salário, para eu ter que evoluir na prefeitura, para eu ter nada. Eu faço alemão porque eu quero e eu gosto. É por isso que eu faço. Né? Quantas vezes a gente não se depara com pessoas que não estão usando o eu da harmonia do Aristóteles e elas estão fazendo uma coisa mesmo sem gostar por outra, né? E aí a gente cai nisso que você falou. A gente entra no ensino fundamental, aí a pessoa vem e fala assim, meu, o esquema é o ensino médio, vai ter várias gatinhas, vai ter umas meninas, vai ter uma... Aí chega lá no ensino médio, aí chega o cara e fala assim, mano, o esquema é a faculdade. Mano, a faculdade é o esquema. Daí o cara entra na faculdade. Aí chega o cara e fala assim, da hora mesmo é quando você entra no estágio. Aí o cara vai pro estágio. Aí o cara se forma na faculdade. Aí o chefe fala assim, meu, você entrou agora, você tá no nível 30. Da hora mesmo é quando você cresce de nível, quando você aumenta o salário. Aí o cara passa a vida inteira subindo de nível na empresa. Aí chega um cara e fala assim, meu, da hora mesmo é quando você se aposentar, velho. Quando você se aposentar, é da hora. E aí o cara vai se aposentar e vai chegar um outro e vai falar assim, da hora mesmo é quando você estiver em outro lugar, que essa vida aqui não é nada não. Vida boa é quando você estiver lá em outro lugar. E aí o cara passou a vida dele inteira esperando por alguma coisa que não... E aí ele não aproveitou nada do agora. Sabe? Como que eu aproveito o que eu tô fazendo agora para não cair na armadilha da música, do epitáfio que eu te falei, do Titãs, pra gente não cair nessa armadilha de ficar esperando sempre alguma coisa acontecer para poder ser feliz. Gente, se existe uma chance de ser feliz, é agora. Se existe uma chance para mim ser feliz, é agora, nessa live, onde eu vou procurar as melhores palavras, os melhores exemplos, o meu melhor. Não é depois. Ora, eu sou analista. Já pensou se eu entrar nessa? Você for passar numa consulta comigo e eu ficar esperando a hora passar para você ir embora? Já pensou você entrar no meu consultório e eu achar que você está pagando pouco? Nossa, é real. Acho que isso Mas tem a ver também com a qualidade de presença que a pessoa tá, né? Porque, pelo menos, me pegando como exemplo, quando eu tô num lugar que eu não queria estar naquele lugar, eu sei que eu não tô na qualidade que eu podia estar ali, porque eu não queria estar ali. Então, isso influencia totalmente em como eu estou naquele lugar. Só pelo simples fato de eu querer estar ali ou não querer estar ali. Ou enxergar um objetivo porque eu estou ali, ou não enxergar um objetivo de por que eu tô aqui. Influencia totalmente na qualidade que eu tô. Seja como trabalho ou como lazer, qualquer lugar. Você ainda falou de uma coisa que é quando você saca que você não quer fazer o que você está fazendo. Mas existe o quando não tem esse insight. A pessoa está fazendo e ela não se dá conta que ela não quer. Sabe? Olha, né, para a gente dar uma forçada aqui nos exemplos. Se a gente vai ser atendido lá, sei lá, vai no supermercado, numa padaria, numa farmácia, e o atendente ele não tá feliz com o trabalho dele. Né? A gente pode falar de qualquer coisa, de você, de mim, do professor, do aluno, qualquer um. Isso daqui cabe para qualquer um. Né? E aí a pessoa não está feliz com o que ela está fazendo, ela está fazendo uma coisa ali obrigada, porque ela não quer, ela está torcendo para você ir embora, você não volte nunca mais. Olha, qual é o meu direito? Eu também tenho o direito de fazer isso. Por que eu tenho que dar o meu melhor no meu trabalho e você não tem que dar o seu melhor para me atender? Porque eu tenho que dar o meu melhor, porque eu tenho que ficar ali, sabe, tirando o extrato do, das, sabe, das entranhas do meu melhor ali para conseguir dar o máximo para melhorar ali a nossa troca. E aí, quando eu vou num lugar, eu sou atendido com descaso. Olha, eu poderia estar aqui, ó. Eu não vejo a hora de acabar essa live aqui, né? Porque aí não vai ter mais ninguém para ficar me enchendo o saco, eu vou embora, vou ficar sem fazer nada. Não, não é nada disso. É exatamente aqui que eu quero estar. E se existe algum lugar bom, um lugar de se eu estiver sendo feliz em algum momento, é agora. Com você, com todas as pessoas que estão ouvindo.
Isso serve para a moça do bolo. Sabe quando você está fazendo bolo? Já pensou você fazer um bolo e ficar pensando, meu, não vejo a hora de acabar esse bolo, encheção de saco fazendo esse bolo. Sei porque as pessoas ainda ficam pedindo bolo. Meu, não para então. Então para. Encontra qual que é o seu caminho, o seu lugar no mundo. Porque se você não é feliz com o que você faz, para de fazer, porque você não vai viver uma vida feliz. Né? Desculpa, só para eu concluir. Não, conclui, sim. Os gregos falavam que existe um lugar no mundo. Olha, você tem um lugar no mundo. Pensa que cada pessoa é como uma parte de um corpo. Um é o coração, um é o rim, um é o fígado, um é a unha, um é a frieira, o outro o outro é a perna, o outro é o joelho, o outro é... Você entende? Qual que é o seu lugar? Se o que você faz você não tá bom, então você tem que fazer outra coisa. Porque a gente pelo menos tem essa chance de poder ser outra coisa. Um gato já nasce gato, ele nunca vai poder latir porque ele é gato. E um cachorro nasce cachorro também, ele sempre vai ser cachorro. Ele nunca vai poder miar. Você não é nem gato nem cachorro, você não é nada. Então você tem a possibilidade de escolher o que você quer ser e você se tornar. Mas aí você tem que procurar o que há de melhor em você, o que você gosta para você fazer. Já pensou você gostar de, né, você ser aí um pé de manga, né? E você tá querendo dar goiaba, cara? Putz, vai dar ruim, velho. Sabe? Se você é um pé de manga, você tem que dar a melhor manga. Você não pode dar goiaba porque as pessoas estão falando que a goiaba é o que está dando dinheiro no momento. Tá entendendo o que eu tô falando? Eu tô falando de uma forma simbólica. Às vezes a gente gosta de fazer uma coisa e vem um enviado extraterrestre e fala, olha, não faz isso porque o que tá dando dinheiro é aquilo, cara. Você tem que entrar naquilo porque aquilo é o que tá dando grana. Você vai ser feliz fazendo aquilo. E aí, às vezes, você sai daquilo que você gosta para ir na vida do outro, que é o que ele acha que é bom, e nem você é feliz, nem o outro, que ele também não tem coragem de fazer. Sabe? Sim. E eu acho que também, por exemplo, do que você estava falando de planejamento, isso também influencia, porque a partir do momento de, se você não está satisfeito com o seu trabalho neste exato momento, nessa exata função, mas se você tem um planejamento, a partir de reflexões, a partir de, sei que não estou feliz nesse emprego que estou agora, mas sei que através deste emprego eu consigo, não sei, juntar dinheiro e montar o meu próprio negócio. Isso é um planejamento, mas isso é um planejamento consciente, né? De quais são as ações que seguem disso. Como se transformação não é só um sonho de você ficar sonhando como que vai ser. Como não? Você vai fazer o passo a passo de como que você alcança aquela outra coisa e quando chegar naquele outro lugar, se não for aquilo, você estar consciente de, não era isso, que pena. Próximo. Veja que você faz alguma coisa, você só não fica esperando, não tô feliz aqui, e fica parado. Eu não tô feliz aqui, então eu vou estudar mais para arrumar um emprego que eu acho que eu vou ser mais valorizado. Eu vou arrumar um emprego que eu acho que que eu sou competente para fazer, para ganhar mais, ou fazer uma atividade mais complexa, você entende? Eu vou fazer alguma coisa para mim em direção ao meu excelente, ao meu melhor. Já pensou? Se o pai do Neymar não levasse o Neymar para ir jogar bola, talvez o Neymar hoje ia estar atrás de um caixa de um supermercado, e nada contra quem é caixa de supermercado, mas só a título de exemplo, né? Ele ia estar lá atendendo. Você entende? Você tem um talento, eu tenho um talento, cada um tem um talento. Basta a gente estar atento para identificar isso e tirar da gente a melhor, a excelência do que há em nós. Então, se você é um pé de goiaba, que você tire a melhor goiaba de você, entende? Se você for um pé de manga, você tira a melhor manga, seja no frio, no calor, seja dando dinheiro ou não. Mas é aqui, porque aqui é o meu lugar no mundo, isso aqui é o que eu gosto, isso aqui é o que eu sei fazer. Né? Gente, desculpa te interromper, Felipe, mas só para quem tiver perguntas, vão mandando suas perguntas, porque a gente está nos últimos 10 minutos de live, então aproveitem, vão colocando aí que a gente vai respondendo. Se vocês não entenderam também algum ponto, né, o Felipe aqui está disposto a explicar, a entender, a mostrar, não sei, a explicar para vocês. Então, só sinalizar isso. Tá.
E aí, então, para concluir, né, eu vou fechar aqui a minha fala para abrir para as possíveis perguntas. Mas a gente tem tempo ainda, você fica à vontade. Beleza. Bom, Só sinalizando, porque senão as pessoas se perdem, ficam assistindo e perdem a chance de fazer uma pergunta. Bom, ó, só, então, para concluir, né, vou trazer um exemplo de como a nossa vida é. Para você ter mais ferramenta, e eu, né, lógico, para a gente ter mais condições de entender qual momento a gente está, em qual momento é a hora de fazer tal coisa, qual momento não é a hora. Né? Então, pensa, a nossa vida Vamos pensar aqui, a nossa vida é igual ao sol. Como que é o sol? O sol nasce e o sol vai crescendo. O sol sabe para onde ele tem que ir. E é justamente para lá que ele vai. E a cada hora que passa, o sol fica cada vez mais quente. O sol consegue clarear cada vez mais e alcançar cada vez mais lugares. E cada vez mais o sol além de mais quente, está mais alto e consegue desfrutar do seu ápice. Né? Até que ele chega nesse ápice. Essa primeira parte da vida do sol. Ele só subiu e só se preocupou em esquentar, só se preocupou em clarear cada vez mais. Mas chega um momento que o sol não quer mais subir. E aí a gente parte para uma segunda metade da vida do sol, que é onde ele começa a recolher. E aí o sol começa a voltar. Os raios não estão mais preocupados em esquentar. Aliás, a cada hora que passa, ele esquenta menos. E aí ele está voltando com os seus raios e ele está descendo até ele se pôr e partir. A nossa vida é igualzinho. Na primeira parte da nossa vida, a gente está nesse movimento de crescer, de desenvolvimento, de alcançar, de conquistar, de querer as coisas. Chega uma hora que você não tem mais essa energia, porque a nossa vida tem fases, né? Chega uma hora que você não tem mais essa pegada. E aí você começa a entender que coisas que faziam sentido no começo da vida já não faz mais sentido agora. E que para que eu tenho 60 anos? Para que eu vou comprar uma casa na praia financiada em 30 anos? Entende? E aí você vai entendendo que aquela energia que estava voltada para fora, agora é uma energia voltada para dentro. Quem sou eu? Como eu posso ser diferente? E, sabe? E aí você vive a vida de acordo com o momento que você está. Não adianta você cobrar de um adolescente a sabedoria de um idoso. E nem adianta cobrar de um idoso a juventude de um adolescente, por causa que as energias não são as mesmas, sabe? E quando eu falo idoso, eu falo de propósito, por causa que o velho é diferente de idoso. Tem muita gente jovem que é velha. E tem muita gente idoso que é jovem, né? Mas veja que a idade, a questão da idade, das energias, a gente sabe, a gente tem uma vida física, as coisas se acabam, né? Então, olhe para você e veja em qual momento da sua vida você está. Né? Você está nessa subida do sol ou você já está na segunda parte do sol? Né? Como é isso? E aí você utilize desse exemplo que Aristóteles deixou para a gente 350 anos antes de Cristo. A gente já está falando isso de mais de 2.500 anos. O que você faz por isso mesmo? Porque você gosta disso? Ou você está fazendo isso por causa de outra coisa? Entende? Uhum. Quando você conseguir entender que o fim das coisas é ali, eu faço isso por isso mesmo, né? Aqui é a finalidade. Possivelmente isso é uma coisa que te dá prazer, é uma coisa que você está feliz, né? Quando você faz uma coisa por causa de outra, então veja que o seu interesse não está aqui, mas está na outra, né? E aí quantas outras vão ter, sabe? Então, junta tudo isso e sem
querer deixar aqui manuais de como ter uma vida boa, porque a vida é singular, cada uma tem a sua e cada uma tem a responsabilidade de ser feliz com a sua vida sem culpar ninguém, né? Junta Sim. as ferramentas que a gente tem disponível, encontre o equilíbrio entre o eu e esse outro, encontre o equilíbrio entre esse prazer para você viver uma vida que vale a pena viver. Para quando você chegar no fim dela, você não olhar para trás e cantar a música dos Titãs. Você olhar para trás e falar assim, quer saber? Esvaziei o cálice da vida. Estou pronto. Né? E aí eu fecho aqui a nossa live aqui. Vamos para as perguntas, se tiver, né? Não sei nem se... Nossa, que profundo. Isso foi muito profundo. Tem um comentário do Manu San, que é: os momentos nos formam e nos torna a vida mais afetuosa. Não perder o momento é o que há de ser feito. Veja, né? Ele está falando de momento, né? A gente tem muito aquela ideia do carpe diem, né? Carpe diem, né? Aproveita o agora. Viva hoje como se nunca, como se hoje fosse o último dia. Gente, isso é bom, mas não é só isso, entende? Porque se você só vive hoje, você não planeja. E aí, se você não planeja, você não pensa o que você quer viver, entende? Então, é um equilíbrio entre isso. Se você vive só hoje como se amanhã não houvesse, um dia você acerta, um dia você morre pronto. Viveu hoje, nunca planejou nada e só foi vivendo. É entre isso e o outro. É entre eu aproveitar agora a capacidade de ser feliz no que eu estou fazendo agora, seja lavando a mão, seja tomando banho, seja lavando a louça, seja trabalhando, seja no que for, e entre a capacidade de planejar o que você quer viver. Então eu quero viver isso, então eu vou de acordo com isso. Né? Eu quero plantar um pé de manga, eu não vou plantar num lugar que é pedroso, num lugar que é frio, num lugar onde não nasce manga. Eu vou plantar um pé de manga numa terra que é fértil, num lugar onde tem calor, num lugar onde tem a água, entende? Então o meu movimento é em direção para onde eu quero ir, pro meu, né? Vamos dizer, em busca da excelência, do que há de melhor. Sim, tem várias pessoas falando sobre quando você estava falando sobre conexão. A Eliana falou que conexão é fundamental e o Alan falou isso, conexão. O Inside acertou eles. O Alan, né? O Alan é uma pessoa muito especial, eu gosto muito do Alan. Né? A gente tem a oportunidade de trabalhar junto. E então a gente consegue ver isso na prática. Quem ensina melhor não é quem sabe mais, é quem consegue se conectar melhor com o aluno. Né? Isso acontece na terapia também. Quanto mais vínculo eu consigo ter com o meu paciente, mais eu consigo entender o que ele está falando, mais eu tenho condições sabe, ramificar as possibilidades. Quanto menos conexão, sabe aquele negócio? Não está batendo, você está falando e eu não estou entendendo. Menos aprende, não importa, você pode ser o Freud. Se não tem vínculo, não tem conexão, não tem sucesso na terapia. Se não tem conexão entre professor e aluno, não tem sucesso na educação. Tem que ter conexão. Inclusive, a Eliana tinha comentado que você está sendo um anjo na vida do filho dela. E é muito legal ver o feedback do seu trabalho assim na live. Que lindo. Fico muito feliz, viu, gente? Olha, a gente se esforça muito para fazer um bom trabalho e quando a gente alcança esse olhar desse outro que consegue ver, né, e a gente consegue alcançar o que a gente planejou, isso é lindo, isso é o máximo, sabe? E como não ser feliz com isso, sabe? Eu faço exatamente o que eu quero fazer, o que eu amo fazer, e as pessoas conseguem ver isso e conseguem se transformar a partir disso, entende? Isso é exatamente onde eu deveria estar, e eu não estou na música do Epitáfio. Então, esse feedback, Eliana, obrigado, você encheu meu coração agora. A Mayara também deixou ela tá dando boa tarde pra gente, e ela falou que você tá fazendo reflexões muito pertinentes, autoconhecimento é fundamental. Exatamente. Existe um eu e existe um outro. Né? E dentro desse eu, que é singular, existe mais um outro eu, que às vezes você fala assim, eu queria fazer uma coisa, mas você faz outra. Como que esse autoconhecimento, o que é a saúde mental? É quando esse eu 1 está em concernimento com esse eu 2. Pensa numa música. Já pensou, você está tocando rock e o seu amigo de banda está tocando samba? Não vai dar certo.
Esses dois eus é isso. Eles têm que tocar a mesma música, né? Eles têm que tocar junto, numa harmonia. Seja para um lado ou para o outro, não importa. Mas eles têm que estar juntos. Se um está para um lado, um está para o outro, eles estão disputando força. E aí não tem saúde mental. A gente adoece, a gente tem sintoma, dá dor no corpo, dá mancha na pele, cai o cabelo. Aí acontece um monte de coisa. Por quê? Tá na disputa de força, tem tensão, tem culpa, tem um monte de coisa. O autoconhecimento é quando a gente joga para nós mesmos, a gente joga no mesmo time que nós. E eu falo isso porque às vezes a gente joga contra, né? A gente se auto-sabota, a gente faz coisas que a gente não é boa para gente. Né? Então o autoconhecimento é fundamental, sim, por causa que ele faz com que a gente entre em campo jogando para o nosso time, para a gente vencer. Tem. A Clau também deixou um comentário, ela falou: ser feliz agora, não esperar por nada nem ninguém, bora fazer disso a meta. Ser feliz agora. Olha, experimenta você tomar um banho e sentir o calor da água batendo no seu corpo e você se ensaboar e sentir a sua pele cada vez mais limpa, passar um shampoo no cabelo, um condicionador. Gente, isso é incrível. Parece uma besteira, mas é incrível você ter condição de sentir com profundidade o que você está fazendo, diferente de entrar no banho e rapidinho um banho de gato e pum, e aí já vai para lá, já vai para a novela e não vejo a hora de acabar a novela para começar o filme. Você entende? Aproveita o que você está fazendo. A gente não pode ser superficial. A gente, a vida superficial é complicado. Viva com profundidade. Nossa, isso me lembra até, tem um vídeo no YouTube, desculpa, ele ficou bem famoso porque é de uma menina chamada Adriana Lu, ela é carioca e ela sofreu um acidente doméstico e teve queimaduras pelo corpo e ela tinha um histórico de depressão, diagnosticada com depressão, e aí ela fala sobre esse processo, assim, de como era difícil as coisas e depois que ela passa por esse acidente, ela vai ela vai ressignificando coisas, e aí ela fala sobre o banho, assim, que quando ela pôde, depois que ela foi passando por tratamentos e do período hospitalar, ela pôde tomar banho pela primeira vez e sentir a água e se sentir viva de novo, ela fala como essa sensação e como ela ressignificou muita coisa na vida dela, e ela dá esse sinal também, tipo, não espere acontecer um acidente, você ser totalmente tirado da sua vida normal para você perceber as pequenas coisas que na rotina você não sente. E isso, inclusive, se quiserem pesquisar, Adriana Lua, e tem várias entrevistas que ela dá esse exemplo, e você trouxe isso, e é exatamente, tipo, como que a gente, nas pequenas coisas, a gente pode prestar atenção e vivê-las, não esperar a gente ganhar o Oscar para viver a vida. Isso é a profundidade. Deixa eu fazer só um comentário rápido aqui que me veio na mente, né? Como eu disse, eu trabalho em escola e eu tenho muito contato com adolescentes. Né? Olha a superficialidade, um exemplo claro de superficialidade. Né? Eu vejo com frequência adolescentes, jovens falando assim na paquera, sabe, no flerte, assim, com a menina, com o rapaz com a menina, assim, vamos pro resumo. Nossa, você vê isso a rodo. Vamos pro resumo. Gente, vamos dar vamos para um pouco. O que é um resumo? Olha, você já fez trabalho acadêmico, possivelmente. Você é formado, você teve que fazer um TCC, você teve que fazer um trabalho ali científico, e aí... A gente fazer monografia. Você viu ali que você teve que fazer uma introdução, uma justificativa, você teve que entender os objetivos específicos, os objetivos gerais, você teve a parte de análise dos conteúdos, e aí você vai para a conclusão. Depois que você fez tudo isso, você vai para o resumo. O que a gente vê nos relacionamentos dos nossos jovens? Eles pulam a introdução, eles não têm aquela análise dos objetivos gerais, dos objetivos específicos da relação, eles não têm o desenvolvimento ali do que está sendo vivido, não tem conclusão. Como você resume uma coisa que você não tem? Você não construiu nada. Você não resume o que você não tem. Você não começa um livro pelo resumo. Você escreve o livro inteiro e depois você resume. Você só resume quando você tem algo. A superficialidade é isso, ela não entende isso. Ela já resume, que acha que sexo é só ir lá,
e pronto, não é isso. Um namoro não é, sei lá, só ir beijar e pronto, não é só você pegar na mão da pessoa e pronto. Tem que significar, aquilo tem sentido, aquilo tem que ser vivido com profundidade. E aí, com profundidade, quando existe essa conexão, aí pode ter um resumo, porque nem sempre a gente tem o tempo na hora para fazer o trabalho completo. Você vai lá e resume. Mas por quê? Porque você já fez o trabalho completo, você já tem ele. E aí você vai para o resumo quando é que é uma possibilidade. Agora, sem ter nada construído e resumir, não dá certo. Isso é um exemplo claro que a gente tem de superficialidade no relacionamento dos nossos jovens. Sabe? A pessoa toma um namorado, vai lá e corta o braço. Porque eu não sou capaz de ser frustrado, nunca ouvi não na minha vida. Aí ele não me quer como? Está me rejeitando. E aí a gente vê índices de suicídio ficando cada vez mais altos. A gente vê nossos jovens cada vez mais depressivos. Entende? É uma coisa que está amarrando na outra. Né? Bom, continuando as perguntas, para a gente... Né? A Eliana te respondeu aqui, ela colocou gratidão, Felipe, e que Deus te abençoe você e que você continue com esse trabalho maravilhoso por muitos anos. Obrigado. A Eliana é uma fofa. Muito obrigado, Eliana. Tem aviso também para quem não sabe, eu sou da Ecocultural, faço parte do Teia Taipas, o Felipe também é um colaborador, ele conseguiu ter contato com o Teia há um bom tempo e desenvolveu seus projetos dentro do Teia Taipas, é um parceirão que a gente tem aí, e a gente agradece muito você ter topado essa live. Para quem não conhece o trabalho da Ecocultural, tem alguns links, inclusive o nosso formulário dessa atividade, então responda, vocês vão estar ajudando a gente com isso, é importante o feedback de vocês. Felipe, eu queria agradecer por esse bate-papo, por essa troca de ideias. A gente queria muito falar sobre esse tema e queria muito que você falasse sobre esse tema para trazer o seu ponto de vista, e foi sensacional. Parabéns, obrigado. Fica o convite para a próxima live. Não sei qual é o tema, mas já fica o convite. Vamos fazer, vamos para cima, porque é aqui que é a nossa chance de ser feliz. Então, quanto mais momentos a gente tiver junto, melhor vai ser, né? E eu posso deixar aqui o meu contato aqui, eu posso deixar. Claro, por favor. Quem quiser saber um pouco mais de mim, do meu trabalho, pode pesquisar no Facebook como Psicologia Continuamente, que é o nome da minha clínica. Pode pesquisar também no Instagram ou no Google, né? Lá você vai encontrar alguns projetos que eu desenvolvo, sociais, né? Atendimento para crianças, um trabalho que eu já fiz com deficientes visuais, né? Você vai entrar um pouquinho no site da minha clínica, vai ver um pouquinho ali da minha rotina, né? E quem sabe não existe uma possibilidade de conhecer alguém, né? Acho que a nossa vida é uma vida com o outro. Onde existe essa possibilidade de eu aprender com você e você aprende comigo, esse é o colorido da vida. A nossa vida é... Sensacional. Eu queria agradecer também todo mundo que acompanhou essa live, todo mundo que comentou, que assistiu. Lembrando que essa live vai ficar gravada, então se você acha que alguém poderia se interessar por esse tema ou tá precisando escutar essas palavras, mande para a pessoa, vai ficar aqui. Já saiu o cronograma da semana das lives, então não só a gente, mas os outros TEIAs também tem toda uma programação para essa semana, então acompanhem. Obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigada, Felipe. Eu que agradeço, Bruna. E até a próxima. Até, sucesso.